Nessa tabela temos algumas fermentações de trabalhos científicos no qual utilizaram o kombucha. Aqui eu tenho nessa primeira coluna o meio de fermentação utilizado, depois o tempo de fermentação em dias, a temperatura de fermentação e a referência do trabalho que fez essa fermentação. Boa parte desses trabalhos elencados aqui pela autora traz como meio de fermentação o chá preto e o chá verde. Entretanto, tem trabalhos que testaram suco de uva para fermentação. Teve um trabalho que testou leite na fermentação, no qual ele desenvolve um novo produto. Eu ainda não li a referência original, mas aqui a pegada é desenvolver um novo produto. E um outro que utilizou extrato de alcachofra como meio de fermentação. Lógico, isso descaracteriza a bebida kombucha e gera um novo produto. Sendo que a grande maioria chá preto ou chá verde. O chá branco parece não ser muito utilizado para a fermentação do kombucha. Entretanto, ele é originário da planta Camellia sinensis e pode sim ser utilizado, embora não é muito comum, pelo menos na literatura científica. Aqui o tempo de fermentação sempre foi mais do que 12 dias. Dificilmente, um único aqui que utilizou 8 dias de fermentação. Essa fermentação dele deve ter ficado bem mais sutil, bem mais leve, devido ao tempo, mas um tempo sempre superior a 12, 15 dias, entre 12 e 21 dias, sendo que 21 dias, se fizesse a média, seria o mais comum. 2 semanas, 3 semanas. Entre 2 e 3 semanas, a gente tiraria essa informação que é o comum, a média. As temperaturas sempre foram superiores a 20 graus Celsius, entre 20 e 30, seria essa faixa que a gente tiraria aqui, visto que como a fermentação do kombucha é uma fermentação lenta, normalmente ela precisa de um pouco mais de temperatura. O kombucha, entre aspas, ele meio que gosta do calor. Temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, talvez a fermentação ficaria muito lenta, visto que a atividade das bactérias elas gostam de temperaturas um pouco mais altas. Aqui tem um ponto fora da curva, que é a fermentação do autor que utilizou leite como meio de fermentação, no qual a temperatura foi de 42 graus. A intenção dele aqui era dar a temperatura adequada que as bactérias gostam. Lógico, para as leveduras isso não é muito interessante. Então, entre 20 e 30 graus é bem a temperatura do kombucha. Alguns autores aqui relatam uma temperatura ambiente, ou seja, eles não controlaram, eles deixaram a temperatura ambiente. A gente seria interessante procurar para saber qual a região onde estavam esses autores, visto que a temperatura ambiente muda conforme o local do trabalho. E aqui as referências desses estudos que fizeram. A referência desse trabalho, no qual contém essa tabela, eu vou deixar abaixo do vídeo e também vou postar no meu blog e pretendo colocá-la na minha biblioteca virtual, no qual tem alguns textos, fragmentos de textos, alguns pedaços de livro que eu fui encontrando na internet e montei essa biblioteca virtual. Para ter acesso a ela, basta você deixar o seu e-mail lá na aba Comunidades do YouTube ou mesmo abaixo do vídeo, que eu envio o link e todos esses textos foram encontrados no Google. Então, só com a referência, você também consegue encontrar.